Pessoal, nos encontramos de novo e hoje eu queria partilhar um pouquinho com vocês um tema que é muito comum nos nossos dias por causa de tudo aquilo que a gente está vivendo, que é a solidariedade. Hoje nós vivemos as expressões de solidariedade de muitas formas, porque o próprio contexto no qual nós vivemos vai exigir das pessoas essa atitude de solidariedade diante de iniciativas que são das mais diversas, muitas vezes de alguns grupos, religiosos ou não, de ONGs, enfim, de iniciativas às vezes familiar ou pessoal, que vai demonstrar então um gesto de partilha, de solidariedade com aquele que está numa situação inferior, no sentido de necessidade nos momentos em que nós estamos vivendo. A solidariedade, ela tem uma característica, uma peculiaridade que é de ser sensível à dimensão humana, necessidade humana do outro, né? Esse é um gesto muito humano. Nós, no cristianismo, temos uma diferenciação entre a solidariedade e a caridade. A caridade é uma solidariedade proveniente de um gesto, de uma atitude interior, de compaixão, de amor, que nasce então essa vontade de tomar o sofrimento do outro como sendo o seu sofrimento. E a partir daí você começa a ter atitudes, gestos, serviços de solidariedade, que nós chamamos especificamente, porque vem da espiritualidade e de uma convicção religiosa, né, de fé, nós chamamos de caridade. Caridade, a gente sabe, caritas é a palavra que vem do amor, né? Oferecer esse amor, partilhar esse amor. E hoje nós vamos vivendo, então, essas mais diversas experiências de solidariedade e de caridade, né? E nós temos um texto, né, dentro do cristianismo, que é um texto do Novo Testamento, e que vai falar um pouco, muito focadamente, desse gesto, dessa atitude da caridade. Jesus está falando de uma parábola, né, que é um conto, que ele quer que se tire desse conto uma mensagem de um homem que vinha passando com seu animal em direção a uma grande cidade, e esse homem, ele vê um cara que foi assaltado, né, e que ele, nesse assalto, além de terem tirado todas as suas coisas, ele foi também espancado e estava à beira da estrada. Aí surgem duas figuras que Jesus utiliza para dizer que é preciso ter uma sensibilidade de ajudar, seja quem for. E, portanto, aí passam duas figuras que a gente espera, né, que todos esperam que tivesse já dentro de si essa iniciativa da caridade ou dessa ajuda e ao menos dessa sensibilidade, que é o sacerdote e o levita. São duas figuras religiosas que passam do outro lado, né? Eles não se sensibilizam diante da necessidade daquele que está aí caído. O samaritano, que era um tanto rejeitado pelos judeus, né, esse desce do seu animal e vai prestar serviço a esse homem, né? Toma esse homem, põe óleo nas suas feridas, e coloca sobre o seu animal, leva até uma pensão próxima, deixa um dinheiro para que cuidem dele enquanto ele vai fazer as suas obrigações, seu serviço, e depois ele retorna, né, para acompanhar a situação na qual já esse homem possa estar melhor restabelecido. É interessante que desse texto a gente tira algumas coisas que são importantes para a nossa vida. Não basta só ter sensibilidade. Às vezes a gente tem sensibilidade, mas a gente não faz nada. Fiquei com dó, deu uma pena, mas não fez nada, né? A segunda situação é que vai exigir de nós uma ação, né? Eu tenho que sair do meu ambiente confortável para ir atender, ir ao encontro daquele que está precisando, né? Porque senão a minha sensibilidade não vale de nada. Eu saio para ir ao encontro daquele que está precisando. Ele desce do seu animal, ele coloca óleo nas feridas desse homem, quer dizer, ele dá
um tratamento, ele dá uma atenção. Ele sabe que não vai curar esse homem de um primeiro momento, mas ele dá a sua atenção. E ele depois tem um compromisso, a sua compaixão leva-o a um compromisso, né? Ele se compromete com aquele homem, ele põe o homem sobre o seu animal, leva na pensão, deixa um dinheiro lá na pensão para que cuidem desse homem, né? E quando ele voltar, se foi gasto alguma coisa a mais, ele vai restituir aquele que ficou cuidando. Isso mostra que não precisa você sair das suas atividades para ajudar alguém, né? Você pode ajudar, alguém fica pensando, não, quando eu me aposentar ou quando eu tiver mais disponibilidade, eu vou me colocar a serviço daqueles que precisam. Não, isso vai acontecendo no dia a dia. Você vai percebendo as pessoas que têm necessidade e que precisam de você naquele momento. Você é o próximo daquela pessoa naquele momento e aquela pessoa é o seu próximo naquele momento. Está precisando da sua ajuda, né? E você, naquele momento, tem que ser movido por essa compaixão, né? Movido pela compaixão, de modo com que você presta serviço, tem uma ação e, ao mesmo tempo, um compromisso. Não significa que nesse compromisso essa pessoa ela fica submissa a você, mesmo quando ela ficar curada ou quando ela não precisar mais da sua ajuda. Às vezes a gente fica achando que a pessoa depois deve ser eternamente grata, que a pessoa fica devendo para nós. Não, o ato deve ser de generosidade, de bondade, sem expectativa de esperar alguma coisa de volta. Acho que é um tema a ser aprofundado. Tem outras passagens na Sagrada Escritura e também nos próprios evangelhos dos evangelistas, que vai ajudar a gente a aprofundar um pouco esse tema e, sobretudo, a nossa própria vivência dentro da solidariedade e da caridade cristã. Até a próxima, nós vamos talvez até continuar um pouco esse tema que é importante, e eu gostaria também que você de alguma forma me ajudasse, e a nós que somos uma equipe, também algumas coisas que você tem como crítica, algumas coisas que você gostaria de saber ou perguntas, eu fico inteiramente à disposição. Meu grande abraço e até a próxima.